Você sente que o mundo está ficando cada vez mais estranho, quase fora de controle? Parece que todo dia a gente liga a TV e vê notícias de guerras, crises que não acabam mais, um medo constante no ar. E as pessoas parece que estão cada vez mais frias, distantes, umas das outras, e principalmente de Deus. Se você já parou para pensar nisso, saiba que não está sozinho. E o mais impressionante é que a Bíblia, um livro escrito há milhares de anos, já havia avisado que tudo isso iria acontecer. Vamos conversar sobre isso hoje. Quando a gente ouve a palavra Apocalipse, o que vem à sua mente? Provavelmente, cenas de destruição total, caos, o fim de tudo, certo? Muitos filmes e séries pintam esse cenário assustador, mas eu quero te convidar a olhar para essa palavra de uma forma diferente. A forma como a Bíblia realmente a apresenta. A palavra grega original para Apocalipse é Apocalipsis, que não significa destruição, mas sim revelação, ou revelar algo que estava escondido. Pense nisso. O Apocalipse não é apenas sobre o fim, mas sobre Deus revelando seus planos, mostrando a verdade para nós. É como um pai amoroso que alerta seus filhos sobre um perigo que se aproxima, não para causar pânico, mas para que eles possam se preparar e ficar seguros. É um ato de amor e de misericórdia. Deus não quer que ninguém seja pego de surpresa. Ele está nos dando a chance de entender o que está acontecendo e de escolher o caminho certo, antes que o fim chegue. Então, em vez de medo, o Apocalipse deveria nos trazer um senso de urgência e esperança, porque é a revelação da vitória final de Deus sobre todo o mal. E que sinais são esses que Deus nos revelou? O próprio Jesus, em Mateus, capítulo 24. Conversando com seus discípulos, descreveu claramente o que aconteceria nos tempos do fim. E é impressionante como as palavras dele parecem um noticiário de hoje. Ele disse: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Olhe ao nosso redor. Conflitos estourando em várias partes do mundo, nações se levantando contra nações. A tensão está no ar o tempo todo." Jesus também falou sobre fomes e terremotos em vários lugares. A gente vê crises alimentares afetando milhões, desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos. Parece que a própria terra está gemendo. Mas Jesus foi além dos sinais físicos. Ele falou de algo que acontece dentro do coração humano. Ele disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você não sente isso? Um egoísmo crescente, uma falta de empatia, famílias se desfazendo, pessoas tratando as outras com frieza. O amor, que deveria ser a base de tudo, está se tornando algo raro. E junto com tudo isso, Jesus alertou sobre o engano espiritual. Ele disse que surgiriam falsos profetas e falsos cristos, que enganariam a muitos com grandes sinais e maravilhas. Hoje, vemos uma confusão enorme de crenças. Mensagens que parecem boas, mas que nos afastam da verdade simples do Evangelho. É uma enxurrada de informações e ideologias que tentam tomar o lugar da Palavra de Deus. Esses não são apenas eventos aleatórios. São os sinais que Jesus nos deu, para que pudéssemos identificar os tempos em que vivemos. Com todos esses sinais acontecendo, qual você acha que é o maior perigo que enfrentamos nos últimos tempos? Seria a guerra, a crise econômica, um desastre natural? Todas essas coisas são terríveis, sem dúvida. Mas Jesus nos alerta para um perigo ainda maior, um perigo silencioso interno, o de perder a fé sem nem perceber. Imagine um barco que tem um pequeno furo. No início, quase não se nota. Entra só um pouquinho de água. Mas se ninguém fizer nada, com o tempo, o barco vai afundando lentamente, até que seja tarde demais. Assim a nossa fé. O perigo não é um ataque frontal e óbvio, mas a erosão gradual da nossa confiança em Deus acontece quando começamos a duvidar da sua palavra. Quando deixamos o medo e a ansiedade do mundo dominarem nosso coração. Quando o amor pelas coisas deste mundo se torna maior que o nosso amor por Deus, começamos a negociar nossos princípios, a nos conformar com o padrão da sociedade,
a achar que a Bíblia está ultrapassada. E quando vemos, nossa fé, que antes era uma rocha firme, virou areia. Esse é o maior perigo. Chegar ao fim da jornada e descobrir que, em algum ponto do caminho, sem alarde, nós abandonamos o nosso primeiro amor e nos perdemos. O inimigo não precisa de uma grande batalha se ele puder nos fazer desistir aos poucos. Então, como podemos nos proteger desse perigo? Como podemos nos preparar para o que está por vir e manter nossa fé inabalável? A resposta não está em construir um abrigo subterrâneo ou estocar comida, mas em fortalecer nosso espírito. A primeira chave que Jesus nos dá é vigilância. Vigiem. Ele disse, isso significa estar atento, com os olhos espirituais abertos. Não é viver com medo, mas com discernimento, entendendo os tempos e não sendo enganado pelas aparências. É examinar nossos pensamentos, nossas atitudes e nos perguntar, isso está agradando a Deus? Isso está me aproximando ou me afastando dele? Preciso coragem para ser diferente, para dizer não ao que o mundo aplaude, e sim ao que Deus aprova. Preparar-se não é um ato de desespero, mas um ato de fé e sabedoria. Agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante, se você puder, e se unir a mim nesta oração. Vamos entregar este momento a Deus e pedir a Ele que nos prepare. Pai amado Deus Todo-Poderoso, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento. Reconhecemos que os sinais que o Senhor Jesus nos alertou estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O mundo parece confuso e assustador, mas a nossa esperança não está neste mundo, está em Ti. Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes em que nos deixamos levar pelo medo, pela ansiedade ou pelas distrações deste mundo. Perdoa-nos por deixar nosso amor por Ti esfriar. Nós queremos renovar nossa aliança contigo hoje. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para vigiar, para não sermos enganados. Dá-nos um coração que busca a oração, que anseia por falar contigo todos os dias. Coloca em nós uma fome e uma sede pela Tua palavra, para que ela seja a nossa rocha e a nossa bússola. Protege a nossa mente e o nosso coração de toda seta do inimigo, de todo engano, de toda frieza espiritual. Fortalece a nossa fé, para que ela não seja abalada, mesmo em meio às tempestades. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Pai, prepara-nos para tudo o que há de vir, e acima de tudo, prepara-nos para o encontro glorioso contigo. Nós declaramos que confiamos em Ti e no Teu plano perfeito. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Se esta mensagem falou com você, se tocou o seu coração, eu peço que você curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de fortalecimento e esperança que compartilhamos aqui. E mais importante, envie este vídeo para alguém que você ama. Alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E para eu saber que você esteve comigo até o final, escreva amém aqui nos comentários. Que a bênção, a paz e a proteção de Deus estejam sobre você e sua família.